uma live mais do que especial, uma live importantíssima, seja para os operadores do direito, seja para aqueles que estão estudando para a prova da OAB, para a prova de concursos. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou falar com a Fernanda Marinella, administrativista, advogada, foi conselheira do CNMP. Nós vamos bater um papo a respeito da Lei de Improbidade Administrativa. Quero começar te apresentando. Fernanda Marinella, advogada, administrativista, autora de obras jurídicas, direito administrativo, manual de licitações e outras obras, lei anticorrupção empresarial. São várias obras jurídicas da Fernanda Marinella, inclusive a Fernanda Marinella hoje quase que todas as obras dentro da editora Juspódio. Fernanda Marinella foi conselheira do CNMP, foi minha chefe durante quantos anos, Marinella? 2. Bem pouquinho. 2 anos. Foi minha chefe durante 2 anos, então durante 2 anos havia aqui uma reverência absurda. E agora a Marinella está com escritório em Maceió, escritório em Brasília, e é um orgulho vê-la, Marinella, brilhando na advocacia. Nós que começamos a dar aula juntos no LFG em 2003, com todos os obstáculos, todas as dificuldades daqueles que estavam saindo do presencial para o telepresencial, né? Agradecer imensamente, Marinella, você aceitar o convite. Vamos falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa e essa recente decisão do STF sobre a sua aplicabilidade. Vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e aí a gente já começa. Bom, em primeiro lugar, meu amigo, agradecer por esse convite, né? Dizer que a honra é minha estar aqui nesse bate-papo contigo, afinal de contas foram muitos anos de história e você me ajudou bastante nessa caminhada, então muito obrigada. A gente sempre se chamou de meio-irmão e a gente continua meio-irmão e eu fico feliz de estar aqui. Então, primeiro agradecer aqui a todos a presença, né? E dizer que esse tema é um tema realmente que merece a nossa atenção, nosso cuidado, afinal de contas acho que a imprensa não está noticiando bem como deveria, ou melhor, com toda a clareza que o assunto merece. Então, nós, operadores do direito, precisamos ter a real, né, a respeito desse assunto. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer, vamos trabalhar, que eu estou feliz de estar aqui e a galera já está toda esperando. Legal. Agradecer a presença do Alexandre Muniz, do MP de Santa Catarina, um dos grandes tribunos que nós temos no Ministério Público. Marinella, às vezes eu já fui corrigido, tá? Por isso que eu vou te fazer uma pergunta básica para a gente começar o nosso bate-papo, já que envolve a Lei de Improbidade Administrativa. Eu já fui corrigido e tentei explicar e a pessoa falou, não, você não foi técnico. Bom, vamos lá. Muitos falam da nova Lei de Improbidade Administrativa. E aí eu fui corrigido dizendo, professor, não é nova. A lei continua aquela antiga da década de 90. Foi apenas uma mudança na lei. Aí eu falei, bom, concordo, mas foram quase 200 de mudanças. Então, será que na prática isso não nos leva a bater um papo sobre, entre aspas, a nova lei de improbidade? Amigo, aí eu vou discordar, começar já assim, dizendo que eu não acho que é uma nova lei, eu acho que é uma lei antiga, e digo isso porque quando a gente continua com o mesmo marco legal, com o mesmo conjunto de normas desde a origem, nós temos uma construção jurisprudencial que foi feita a partir desse contexto normativo. É diferente, por exemplo, no que aconteceu com licitações e contratos. Há uma ruptura. Revogamos a lei anterior e começamos um novo marco legal. A construção jurisprudencial, ela começa a partir desse novo marco legal. Eu penso que na improbidade não foi isso que aconteceu. A gente mantém uma regra velha, mas com mudanças substanciais. Eu digo que tem mudanças assim que são premissas da lei originária que foram modificadas. Então, você está certo quando você diz assim, olha, eu tenho um novo contexto, que é o elemento subjetivo, que é o fim específico, que é a responsabilidade da comprovação do dano. Tem elementos que mudaram completamente, mas eu não posso jogar fora toda a construção jurisprudencial de todos esses anos. Então, a gente não tem uma ruptura normativa, a gente tem uma continuidade com um contexto muito diferente em vários aspectos. Então, é assim que eu tenho visto. Então, até para dialogar com aqueles que estão querendo prestar concurso, estão estudando para concurso,
é melhor o candidato na prova referir-se à lei de improbidade administrativa, jamais referir-se à nova lei de improbidade, nem mesmo colocar, entre aspas, esta ironia, já que são 190 e tantos dispositivos alterados. Aliás, você consegue imaginar alguma construção jurisprudencial? Quanto? De 100%, quanto que você imagina que a gente vai aproveitar com toda essa mudança? Se você puder chutar. Olha, eu acho que a gente aproveita em dois dispositivos, em duas modalidades, que é no artigo 9º e no artigo 10. A gente aproveita um pouco. Acho que a gente aproveita um pouco sobre o dolo eventual, que a jurisprudência já vinha construindo. Inclusive, no próprio julgamento do STF, eles fazem a ressalva, olha, a gente precisa de dolo específico, mas não significa absolvição geral, não. Vou ter que dar uma olhadinha no caso concreto. Então, acho que a gente aproveita um pouquinho disso. Eu penso que a gente pode aproveitar também um pouco sobre a natureza da ação de improbidade. Isso não mudou. Então, acho que a gente vai ter uma construção também a partir disso, né? Ação civil pública, ação de improbidade, natureza civil ou não. Então, também acho que a gente consolida. Acho que a lei vem para consolidar a construção sobre agentes políticos, por exemplo, que era uma jurisprudência já pronta, e a lei bate o martelo para amarrar isso e deixar definitivamente organizado. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente continua no mesmo caminho que a gente estava antes. Então, eu acho que esses são alguns pontos. Mas eu concordo com você, que teve mudança substancial e que, na prática, nós vamos ter uma tipificação diferente. Então, acho que a tarefa do Ministério Público não é simples. Acho que a gente vai ter, sim, elementos da tipificação que vão modificar bastante no dia a dia. Deixa eu mandar um abraço para Flávia. Lembra a Flávia? Nossa colega de LFG, excepcional, professora amiga mais alta. linda. Exatamente. Ronaldo Queiroz, colega do Ministério Público, do Ministério Público Federal, está aqui também. Domina bastante lei de improbidade administrativa, uma pessoa que deu uma aula excepcional. Por falar em aula, sua aula, Marinela, foi uma das aulas mais festejadas e elogiadas do RS Online. Eu quero te agradecer bastante por isso. Vamos lá, Marinela. Você destacou algo que eu achei muito interessante. Gente, cuidado com o que tem noticiado, divulgado. Nós percebemos algumas falhas. Esta live, eu acho que temos que colocar pingos nos is, tracinhos nos t's. Marinela, o que decidiu o Supremo, afinal, a respeito da aplicabilidade da lei de improbidade administrativa e suas alterações? Bom, na verdade, amigo, e a todos que me acompanham, aproveitando, deixando um beijão para a Eibe, minha amiga de faculdade, que está aqui com a gente também, uma grande orientadora de muitos aí no direito. Bom, amigo, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente começou a assistir o julgamento do Supremo, a gente percebia que os votos iam para um lado, depois iam para o outro, iam para o lado, iam para o outro. Sim, ele quer dizer o quê com o fim dessa história, né? Então, acho que a gente poderia dividir aqui o nosso contexto em 3 premissas e 3 linhas para a gente começar a tratar onde eu acho que a confusão fica, né? A primeira delas é: a lei de improbidade retroage ou não retroage? Essa é a primeira pergunta que a gente escuta toda hora, né? E a gente escutou a imprensa noticiar assim: a lei de improbidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, não retroage. Né? Então, a imprensa noticiou isso, mas eu não acho que essa é a decisão que o Supremo proferiu. Então, eu acho que a imprensa noticiou, eu acho que a história não é bem o não retroage, então eu acho que a gente tem que arrumar isso em termos de limites, né? Qual será qual a retroatividade? Ela aparece ou não? E qual é o limite dessa aplicação, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que tem uma distorção é não retroage. A imprensa noticiou por 7-4, a lei de improbidade não retroage no que diz respeito ao dolo específico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que também merece a nossa reflexão, é o limite dessa ação, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui de uma repercussão geral e o tema é o 1199. Então, essa é uma decisão específica, não discutiu todos os aspectos da lei nova ou da regra nova de improbidade. Então, vamos entender. A Lei 14.230 tem outras discussões de inconstitucionalidade, de não aplicação? Tem. E isso ainda está em discussão. Então, no julgado, ou no dia do julgamento, fica muito claro. Nós estamos recortando e vamos falar especificamente sobre 2 pontos. O dolo específico e a sua aplicação para os fatos que ocorreram antes dessa lei, da alteração legislativa. E 2, no que diz respeito à prescrição, tanto a geral quanto a intercorrente. Então, o resto ficou fora dessa discussão inicial. Então, acho que a gente não pode generalizar, né? Não vai se aplicar, não retroage, nada retroage. Não, não é assim.
É nesses dois pontos que nós estamos tratando, tá? E eu acho que o terceiro ponto que eu acho que merece a nossa atenção é sobre a prescrição, né? Qual foi o entendimento concluído aí no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prescrição, que eu acho que é o terceiro ponto de alerta. Quanto ao primeiro ponto, Rogério, que é a questão do dolo específico, o que acontece? Para quem já esqueceu um pouquinho da lei de improbidade, vamos organizar o que era, como ficou e o que o Supremo decidiu, para talvez ficar mais clara essa explicação. Primeiro, a gente tinha como regra, na sua maioria, o ato de improbidade configurado com a exigência do dolo. Então, tanto na modalidade do enriquecimento ilícito, quanto na modalidade de violação ao princípio da administração, o elemento subjetivo era o dolo. A gente só tinha o elemento culpa no que diz respeito à modalidade do artigo 10, que é do dano ao patrimônio público. No dano ao patrimônio público, a gente tinha as duas hipóteses. Nós tínhamos tanto a questão do dolo quanto a questão da culpa. Então, a gente tinha os dois elementos subjetivos no caso da modalidade do artigo 10. E aí você vai perguntar assim, Fernanda, a lei nova mudou, não tem mais culpa, não há mais modalidade culpa agora. Tanto o 9º, quanto o 10 e quanto o 11 exigem o elemento subjetivo, o dolo. Exigem a partir de quando? Esse é o ponto. Então, a lei foi inserida em outubro de 2021. Outubro de 2021 é publicada a Lei 14.230. A grande pergunta é, a exigência do dolo, que é regra agora para todas as modalidades de ato de improbidade, vão ser aplicados para os atos que foram praticados antes da publicação da lei, da regra nova, antes da publicação da alteração legislativa? Então, quando eu digo assim, olha, se aplica daqui para frente, eu penso, não retroage. Tá? Vamos aplicar o dolo específico daqui para frente, a partir da publicação da lei. Eu estou dizendo que ela não retroage. A partir do momento que eu digo que eu posso aplicar uma regra nova para fatos que ocorreram antes dela, aí vem a pergunta, isso é retroatividade ou não é retroatividade? Né? Então, acho que o primeiro ponto que nós temos que fazer é o marco da publicação da nova lei. Então, a nova lei, nós vamos aplicar o dolo específico para os atos praticados após dela, ou vamos aplicar o dolo específico para atos que vieram antes dela? E a grande questão é lembrar do princípio lá do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que a lei penal benéfica retroagirá, né? Então, a grande pergunta é, a lei penal benéfica retroage é um princípio próprio do direito penal. Ele se aplica para o direito administrativo? E aí vem aquela questão. O artigo 1º diz que a lei de improbidade é o direito administrativo sancionador. E aí a discussão era, se é sancionador, tem uma semelhança com o direito penal. Tendo eles natureza punitiva, esse princípio não retroagiria? Então, essa era a discussão. Ô Marinela, deixa eu só fazer um parênteses. Se nós estivéssemos, eu e você, debatendo uma lei penal, nós não teríamos dúvidas de que essa nova lei, tendo eliminado a culpa do espectro sancionatório, ela teria que retroagir, porque ela seria mais benéfica, já que ela não puniria mais a culpa. O problema é que ela não é uma lei penal. E você está aqui perguntando se, apesar de não ser uma lei penal, se eu devo trabalhar os princípios do direito penal, já que ela é sancionatória. Não é isso? É mais ou menos isso. E essa primeira reflexão, Rogério, porque a jurisprudência, e quando você perguntou assim para mim, Fernanda, tem outras coisas da jurisprudência que se aproveitam? Essa é uma delas. A ADI 2797, a ADI 2860, que são muito antigas, elas reconhecem a natureza civil da improbidade. Então, isso não se discute há muitos anos na jurisprudência brasileira. A natureza é civil. Não significa dizer que eu não possa ter alguns princípios do direito penal que sejam também aplicados ao direito administrativo sancionador, por ser ele punitivo, mas não significa dizer que nós vamos ter aplicação automática. É dizer assim, olha, a norma vai retroagir, eu vou aplicar na improbidade, ponto, automaticamente os princípios do penal vai para lá. Bom, se isso acontecer, nós teríamos aqui a preocupação que a natureza jurídica estaria desrespeitada. Então, a natureza não é penal e, portanto, eu não posso ter aplicação automática dos princípios do direito penal para a improbidade administrativa. Então, eu penso que não dá para dizer generaliza, aplica tudo porque é sancionador e ponto final. É punitivo e vale tudo. Se assim o fosse, o Constituinte teria o feito de forma ampliada e não o fez. E não o fez para a improbidade, como também não fez para o PAD, também não o fez para a infração funcional, também não fez para outras situações. Então, eu não posso ampliar e sair aplicando para tudo.
O fato, Rogério, que me parece aqui o ponto de divergência com o noticiado e o que de fato nós temos na prática é quando eu digo que a nova regra se aplica para os atos de improbidade praticados antes dela, que não estejam ainda transitados em julgado. Vejam, eu posso ter uma lei nova, que é a Lei 14.230, que vai se aplicar, reconhecendo a exigência do dolo específico, para os atos de improbidade anteriores à sua publicação. Eu penso que nós aprendemos a vida toda que se eu aplico para ato anterior, eu estou retroagindo. Né? Se eu aplico para ato anterior dela, eu sempre entendi como isso sendo uma retroatividade. E no julgamento do Supremo, a ideia não foi essa. Eles batiam um ponto toda hora, não vamos retroagir. O entendimento é não retroagir, mas vai se aplicar para atos antes dela. Mas espera aí, se vai se aplicar para atos antes dela, não está retroagindo? Bom, eu penso que, na verdade, o Supremo decidiu pela retroatividade da nova regra para fatos anteriores à sua publicação. Mas ele colocou um limite. Na minha opinião, isso é muito mais uma modulação da sua decisão do que o reconhecimento da não retroatividade. Penso que o que o Supremo decidiu é: eu tenho uma regra que tipifica ou que define o ato de improbidade exigindo elemento subjetivo, não poderia o julgador condenar, o que o Supremo decidiu, não poderia o julgador condenar pelo ato de improbidade quando essa conduta não é mais tipificada como improbidade. Então, o que o Supremo reconheceu é: eu vou aplicar a lei vigente no dia do julgamento, e não no dia do ato, e não no dia da conduta ilícita. O que, na verdade, me parece que é uma retroatividade. No dia, o ministro Alexandre de Moraes faz muito aquela reflexão de que o tempo rege o ato, mas o tempo rege o ato no dia do julgamento, quando, na verdade, o tempo rege o ato quando o ato é praticado, e não no dia do julgamento. Eu brincava no dia que eu estava aprendendo umas coisas assim de novo, né? Porque parece que bagunçaram na minha cabeça alguns conceitos que estavam muito prontos. Então, me parece que essa interpretação do Supremo, ela veio meio, desculpa até a expressão, posso estar sendo até grosseira no que eu vou dizer agora, ela veio numa conveniência, para não dizer que a lei retroage e abriu uma porteira muito grande. O que o Supremo não quis nesse julgamento, a impressão que eu tenho, claro, não estou lá, mas a impressão que eu tenho é que eles não quiseram decidir, retroage, ponto final, aplicamos a regra nova, porque isso iria se estender para outras discussões da lei que não estavam em pauta nesse recurso. Então, Marinela, se eu te colocar 3 situações. Primeira situação, eu tenho um processo de improbidade julgado definitivamente. A nova lei vai... Nova lei não. A nova regra vai alcançá-lo? Segunda situação. Eu tenho um processo de improbidade com sentença, mas em grau de recurso. A nova regra vai alcançá-lo? Terceira situação. Eu tenho um processo de improbidade ainda não sentenciado. A nova lei vai alcançá-lo? A nova regra vai alcançá-lo? A gente pode chamar de nova lei, não tem problema, amigo, desde que não seja o novo marco legal da improbidade, tá? Uma nova lei. Eu prefiro ficar fiel àquela sua orientação primeira, eu achei bastante pertinente. Então, quando eu falei nova lei, nova regra de uma lei que já existe desde a década de 90. Vamos, então, para as 3 perguntas. A primeira é: eu tenho um ato de improbidade, já transitou em julgado, esse está em fase de execução. O Supremo disse, não se aplica a regra nova. 2, eu tenho um ato de improbidade com processo em andamento já sentenciado, mas que ainda cabe recurso. Se aplica a nova regra. Eu tenho um ato de improbidade que ainda não foi instaurado o processo ou que ainda não foi sentenciado, mas que o ato é anterior, aplica-se a nova regra. O que o Supremo resguardou é só o seguinte: transitou em julgado, morreu. E digo isso porque no voto do ministro André Mendonça, ele faz, inclusive, análise, Eugênio, no sentido de dizer, inclusive, quanto à possibilidade rescisória, o que foi voto vencido. Para o ministro André Mendonça, ele diz, olha, para todos os casos, inclusive pela interposição de uma ação rescisória, eu poderia atingir.
Então, ele amplia o leque, o que não supera, na verdade, ele foi vencido nessa discussão, mas a questão é, a limitação fica então, cabe recurso ainda? Se cabe recurso ainda, eu vou aplicar a regra nova. Perfeito. O ministro André Mendonça, ele responderia retroatividade nas 3 situações que eu coloquei. Ficou Exatamente. vencido, a tese vencedora foi: transitou em julgado, não se aplica a nova regra; não transitou em julgado, ainda que haja recurso pendente, aplica-se a nova regra. Pronto. Exatamente. Exatamente. Então, aí quando você me pergunta, então eu volto à minha pergunta original lá atrás, quer dizer então que não retroage? A imprensa noticia não retroage? Mas essa não é a minha colocação. Eu penso que numa questão discursiva de concurso, Rogério, numa questão de explicar realmente, você vai ter que dizer que se aplica aos atos anteriores. Então, que de alguma forma retroage. Então, não dá para afirmar não retroage, ponto final. Mas eu penso que nós vamos ter esse lado em prova objetiva. Então, para quem está de olho na prova objetiva, pode cair o que foi noticiado pela imprensa. Pode cair não retroage. Então, eu penso que nós vamos ter ainda discussões sobre isso, como o enunciado do concurso vai cobrar. Então, na verdade, eu acho que fique de olho aí. Eu penso que é uma retroatividade. Lembre-se que o princípio aplicado foi o tempo rege o ato no julgamento. Então, o tempo rege o ato no dia do julgamento. Se no dia do julgamento você tem ainda a possibilidade de aplicar a nova regra, você vai aplicar a nova regra e ponto final. Lembrando que, no caso de retroatividade numa prova objetiva, pode cair a afirmação: a nova lei, ou a lei 14.230, não retroage de acordo com a decisão do Supremo. Então, acho que a gente tem que ficar de olho aí, porque nós podemos ter, sim, essa cilada, tá bom? Então, eu acho que esse foi o ponto 1. Isso, esse é o ponto 1. Então, fica explicada aqui a retroatividade no que diz respeito a esses atos aplicados anteriormente. Agora, nesse ponto, eu gostaria de um desdobramento, Rogério, que é no que diz respeito ao elemento subjetivo para a prática do ato de improbidade, que eles ressalvam para o seguinte: olha, eu tenho um ato de improbidade que está na modalidade do artigo 10, que em tese foi culposo, certo? Se foi culposo, seria uma absolvição automática desse sujeito? Eu já vou matar o processo, já que a nova lei diz que não pode ser por culpa, tem que ser por dolo? Aí vem aquela pergunta: automaticamente eu mato e absolvo? Aí o Supremo faz o alerta: olha, não é bem assim, porque eu posso ter ainda um dolo eventual aqui. Então, eu não posso ignorar completamente e absolver de forma automática. Então, eles fazem um alerta. Esse julgamento se aplica para os processos em andamento, para os casos anteriores à lei que ainda cabe recurso, mas não significa dizer uma absolvição geral. Então, nós podemos ter aí, em cada caso concreto, em vários votos você encontra isso, né? Tem que ser analisado cada caso em concreto. Então, não vai ser, porque teve muita gente que noticiou assim, né? Agora vai ser um arquivamento geral. Puf, mata um monte de ação. O que o Supremo disse não foi isso. O Supremo disse: vai continuar analisando cada caso concreto. Eu sei que o dolo eventual não é o dolo que se faz, que se diz no que diz respeito à nova lei. A nova lei, na verdade, a lei 14.230, fala de dolo específico e não de eventual. Então, o dolo específico e o eventual, você melhor do que ninguém pode fazer essa explicação para a nossa audiência aqui hoje. Mas o que é importante que se esclareça é que eles não descartam a possibilidade de discutir um dolo ainda dentro desse processo. Então, não é uma absolvição automática. Então, acho que nesse ponto vale o alerta também. Perfeito, perfeito. Eu só fico imaginando uma situação onde isso já aconteceu comigo. Eu já ingressei com a ação de improbidade sendo muito claro na culpa, descrevendo a negligência do administrador. Onde eu mesmo, na minha inicial, eu descartei o dolo. O dolo eventual, inclusive, eu já descartei. E eu, na minha inicial, eu delineei bem a culpa, Marinela, até para explicar para o juiz por que eu ia pedir, ao final, sanções muito menos rigorosas, porque eu entendia que estava diante de uma culpa. Nesse caso, eu acho difícil o magistrado tentar cavucar um dolo ali, tendo eu delimitado a culpa na minha inicial.
Não, nesse caso aí eu não vejo possibilidade. Acho que aí morreu mesmo. Aí eu não vejo saída, não, para discussão, porque, na verdade, a inicial recortou. E se a inicial recortou, não tem mais o que dizer. Eu não posso depois tentar construir uma outra tese, até porque todo o caminho do processo de construção probatória ficou em cima dessa culpa. Então, esse caso eu acho que não tem escapatória. E outro ponto também, alguém pergunta assim, então quer dizer que é uma impunidade geral que nós vamos ter agora? É importante perceber que a modalidade culposa, ela era minoria dentro das ações de improbidade. A gente não pode achar que vai ter uma impunidade geral. Eu acho que a lei flexibiliza, sim, em muitas coisas. Eu acho que ela é benéfica, sim, gerando um pouco de impunidade em vários pontos. Mas, nesse aspecto específico, a modalidade de improbidade culposa, ela era minoria. A grande maioria está no dolo e mesmo no caso do artigo 10, está no dolo. Então, vamos pensar assim, olha, talvez fosse aqui menos de 1/4, talvez, das ações, ou até menos que isso, bem menos que isso, né? Eu fiquei 10 anos trabalhando com improbidade. Se eu entrei com 2, 3 ações delineando a culpa, foram muitas. Aliás, quando tinha culpa, normalmente eu resolvia por uma ação de reparação de danos e pronto. Por isso que eu estou dizendo. Então, as pessoas têm essa sensação de que agora a impunidade geral aconteceu. Não, não é isso, entendeu? Vai ter, sim, claro, absolução, mas não significa um geralzão, assim, lavada, entendeu? Não é o caso. Então, acho que vale esclarecer. O segundo ponto que eu coloquei lá atrás e que eu acho que merece também a reflexão é o recorte do que está sendo discutido nesta ação específica. O que foi decidido pelo Supremo nessa ação? Vejam, tem várias discussões no que tange a improbidade, Rogério, que não estão nesse processo, inclusive no que diz respeito à retroatividade ou não. Então, por exemplo, você tem a cautelar de indisponibilidade de bens, que tem vários desdobramentos. Você tem o procedimento da ação de improbidade, com várias mudanças do procedimento, da parte processual, efetivamente, que não estava em discussão. A própria legitimidade para a interposição da ação. Então, na verdade, o recorte foi para o dolo específico com a conduta culposa praticada pelo agente. Então, eu tenho culpa, ponto. Nesse caso específico, eu vou aplicar o elemento subjetivo dolo e vou absolver o sujeito? Acabou. O recorte da retroatividade foi no que tange a exigência do dolo específico e ponto. Então, todas as outras discussões de inconstitucionalidade, de retroatividade, que estão presentes na regra da 14.230, não foram enfrentadas pelo Supremo. Então, é bom saber que nós vamos ter muitas outras aí, né? Muitas outras discussões ainda que vão ser levadas ao Supremo. Foi interessante esse caso, e para quem não conhece esse julgamento, foi interessante porque era uma ação muito velha, e aí já vou pensando já no segundo encaminhamento da nossa discussão aqui hoje, Eugênio. Era uma ação muito antiga, de um ato de improbidade mais antigo ainda, o ato de improbidade, ou o suposto ato, que na verdade foi a absolvição, né? Até corrigindo aqui, né? O ato em discussão, o suposto ato de improbidade, era de 98. A ação de improbidade tinha sido ajuizada em 2009, portanto, já com um intervalo muito grande entre o ato e a ação. E depois a ação estava em andamento até agora. E imagine, todos esses anos sem julgamento ainda. Entendeu? Então, assim, eram muitos anos sem julgamento, né? Então, assim, será que é coerente eu ter uma lei que hoje não reconhece mais essa infração, que é lá de 98, e eu vou continuar insistindo nesse contexto, né? Então, essa foi uma ação interessante porque ela chega no Supremo com a discussão do elemento subjetivo e ela chega no Supremo com a discussão da prescrição. Então, era um prato cheio para a declaração de repercussão geral, né? Por que a declaração aconteceu logo nesse processo? Porque, na verdade, ele tinha as duas discussões, que são as mais importantes da retroatividade, num único processo, de uma ação que tinha realmente essa peculiaridade de ser um processo muito antigo, né? E aí vem aquela história, né? Como ficam os processos que demoram todos esses anos, né? Será que é coerente que a ação de improbidade fique como uma faca no pescoço do gestor público durante todos esses anos? E o ministro André Mendonça ainda faz, na fala dele, ainda diz assim, né? Interessante observar que as ações de improbidade ficam paradas durante muitos anos como uma ameaça aos gestores públicos e que no tempo das eleições elas voltam a andar e depois param de novo. Então, a gente sabe que existem situações como essas, até existem. Claro que não é a regra. Acho que o Ministério Público faz um trabalho muito responsável, comprometido com o objetivo final em todo o país.
Mas tem situações como essas que merecem uma discussão de prescrição, seja ela geral, seja ela intercorrente, nós sabemos que tem situações. Então, a segunda discussão que vem nesse processo é o tempo do processo, é o tempo da ação. E vem, então, com as duas nuances, né? A prescrição geral e a prescrição intercorrente. Aqui, qual foi o ponto que eu queria alertá-los? Eu acho que o julgado do Supremo fala muito mais sobre uma modulação, fala muito mais sobre um marco temporal de aplicação dessas regras do que efetivamente de não retroatividade. E quanto à prescrição, o que se discutiu foi exatamente esse, o marco temporal de aplicação das novas regras de prescrição. E aí é o segundo ponto do desdobramento do julgamento do Supremo. Vamos lá, vamos já para esse segundo ponto. Pronto. Aí eu acho que a gente depois volta a debater os aspectos da lei e os impactos disso na sequência. Mas acho que é bom a gente entender o que foi julgado em primeiro lugar, tá, Rogério? Então, o que aconteceu nesse ponto? A primeira pergunta que surge é, eu tenho um novo prazo de prescrição, que hoje passa a ser 8 anos. Esse novo prazo, que era 5 na regra geral anterior, hoje 8, começa a contar, eu vou aplicar 8 desde já para os processos em andamento? Ou eu vou aplicar 5? E veja a questão aqui, né? Se eu aplico 5, o processo está quase para prescrever. Se eu aplico 8, jogou lá para frente. Então, já não é benéfica para o réu, né? Essa regra já não é tão benéfica assim. Mas aí vem a pergunta. O termo inicial para contagem da prescrição também mudou. A gente tinha um termo inicial que vinha a partir do conhecimento e a gente tem um termo inicial que vem a partir da prática do ato. E isso também tem uma diferença gigante. Porque você sabe muito bem que quando o gestor público está no cargo, muitas vezes não se tem conhecimento nem probidade. Isso só aparece quando ele encerra o mandato dele. Então, quando eu falo que a contagem do prazo prescricional é do acontecimento, é do fato, eu tenho uma mudança substancial na possibilidade de processar e punir esse agente, porque muitas vezes não se fica sabendo disso. Mas penso que o prazo de 8 anos ajuda, dá tempo de ficar sabendo se não tiver reeleição, se não forem 2 mandatos e tudo mais. Mas aí vem a primeira pergunta, né? Eu vou começar a contar esse prazo prescricional. O medo é quando ele consegue eleger o sucessor. Aí acabou. Pois é, exatamente. Porque aí não tem mais chance, né, de aproveitar e tomar conhecimento. Eu falo com conhecimento de causa. Quando ganha a oposição, aí a oposição, a primeira coisa que ela faz é fuçar em tudo e comunicar ao Ministério Público. Fica muito mais fácil conhecer o que teve de errado na administração anterior. Bom, vamos lá. Bom, e aí então a primeira questão era o marco inicial para a contagem da prescrição geral, né? O que eu vou ter então para contar a partir daí? E a segunda questão era a prescrição intercorrente, que é aquela prescrição aplicada no decorrer do processo, a partir da interposição da ação no andar do processo, que vem exatamente nessa fala do ministro André Mendonça, que fala, olha, o processo anda, e fica sempre parecendo que há uma ameaça ao gestor público, que é exatamente a necessidade do processo acabar, né? A duração razoável do processo, né? A celeridade processual, ele tem que ter começo, meio e fim, e tem que acabar. Então, a primeira questão aqui, a Nívia está perguntando o número da ação, o julgamento, gente, foi o tema da repercussão geral 1199, que nós estamos aqui falando hoje. Muito bem, já colocaram aqui, o povo está ligeiro, viu? Todo mundo rápido aqui nos comentários. Bom, e o que o Supremo entendeu, então? No que tange à prescrição, penso que há uma unanimidade maior, eu diria assim, do que foi julgado com o que foi efetivamente publicado, noticiado. Nós vamos aplicar a prescrição daqui para frente. Nós vamos aplicar, na verdade, a regra prescricional a partir da publicação dessa lei. E por que isso é interessante? Me parece muito coerente. Vejam, eu tenho um jogo e esse jogo tem uma regra. Eu joguei, ganhei a partida, acabou meu jogo. Eu vou dizer que a regra mudou depois que ele acabou? Eu vou dizer que a regra não era mais de 90 minutos o meu jogo era de 80. O que aconteceu nos últimos 10 não vale? Então, há inclusive esse exemplo citado no Supremo, por dizer por quê? O Ministério Público, ele tinha um prazo para praticar os atos no processo. Então, eu vou dizer, ou até a parte prejudicada, né, como autora da ação de improbidade, ela tinha um prazo para praticar. Aí eu vou dizer que ela cumpriu naquela época o prazo estabelecido e eu vou dizer que hoje esse prazo não era mais aquele. Quer dizer, eu vou aplicar uma regra depois que o jogo acabou, depois que o fato depois do prazo já contado. Então,
era meio que punir quem naquela época cumpriu a regra. Vejam, tanto o Ministério Público quanto a pessoa lesada ajuizou a ação dentro de uma norma vigente. Aquela norma era constitucional naquele momento. Aí eu vou dizer que vem uma nova regra e que essa nova regra vai aplicar para aquele tempo? Então, a prescrição, nós sabemos que ela serve como punição para o inerte, né? Para aquele que não faz a sua obrigação no tempo que deveria fazer. E aí vamos entender, o Estado punitivo, o Estado que busca a punição da improbidade, cumpriu a regra, cumpriu a norma, ajuizou a ação no tempo, e agora eu vou dizer que ele está sendo punido? Então, eu concordo, e aqui os ministros foram muito coerentes no sentido de dizer, olha, não dá para retroagir. Não dá para dizer que a prescrição eu vou aplicar de forma retroativa. Porque se eu aplico de forma retroativa... Em resumo, Marnela, me diga se eu estou errado. Antes, o MP tinha 5 anos do conhecimento, nós estamos falando da prescrição geral. Antes, o MP tinha 5 anos da data do conhecimento do ato ímprobo, o que não raras vezes demorava muito mais do que 8 anos da data do fato. Agora a prescrição mudou. É 8 anos da data do ato ímprobo. Então, querer retroagir isso é tentar punir uma inércia que não aconteceu, porque naquela época, o que você poderia imaginar, um absurdo hoje, algo absolutamente irrazoável do ponto de vista temporal hoje, naquela época fazia sentido e eu trabalhei com o que fazia sentido. Então, se antes era 5 anos da data do conhecimento do fato, eu atuei nos prazos de 5 anos da data do conhecimento do fato, não podemos encarar inércia, não podemos encarar prescrição. 8 anos da data do fato é para os novos... aí qual é o marco? É para os novos atos, a partir da Lei 14.230? Aí a tese, Rogério, só para a gente não deixar fugir do contexto da tese, a tese diz assim, ó, a nova lei, 14.230, então, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do seu texto, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. O novo regime prescricional, previsto na lei 14.230, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, na verdade, eu vou aplicar no que tange a prescrição a partir da publicação da lei. Eu penso que aqui a gente ainda vai ter algumas discussões, que eu penso que o Supremo não modulou na sua totalidade o que deveria. Porque, veja, imagine que eu já tenho percorrido aí 3 anos do prazo, ou 4 anos do prazo. Aí eu tenho, na verdade, para esses atos, eu vou aplicar a regra velha, ok? Vamos imaginar que ele é anterior à nova lei e eu vou aplicar, então, a regra velha, o prazo de 5 anos. Mas veja, se eu vou ajuizar a ação agora, eu tenho que entender que eu não posso ignorar esse prazo que já correu. Então, eu não posso começar, o alerta que eles fazem, ó, não é 8 anos de hoje, é 8 anos do ato. Então, eu vou aplicar para os atos após a publicação da lei, ok, mas eu tenho que aplicar também, eu não posso, e aqui principalmente para a prescrição intercorrente, para os processos em andamento. Porque a prescrição intercorrente ela é aplicada para os processos em andamento. Então, veja, eu não posso ignorar que os processos em andamento vão ter que respeitar essa regra de prescrição. Então, para a prescrição intercorrente, especialmente, eu vou aplicar para os processos em andamento, só que eu não posso ignorar os prazos já corridos. Eu vou ter que respeitar esse prazo corrido, porque senão eu estaria também gerando uma nova contagem, um novo regramento. Você vai dizer, Fernanda, como que eles vão fazer isso? Eles ainda não chegaram a esse nível de detalhamento. Então, eu penso que a gente tem ainda muita flexibilidade, tanto para os juízes de primeiro grau, quanto para os nossos tribunais, ainda decidirem melhor essa modulação. Sem dúvida alguma, vai ter que modular. Porque eu vou aplicar para os processos já em andamento no que diz respeito à prescrição intercorrente. Então, penso que o Supremo não fez essa modulação aí na sua totalidade. Então, os processos hoje voltam a andar, porque estavam todos parados em razão desse julgamento, né, em razão da declaração de repercussão geral, com as discussões desses 2 pontos. Os processos voltam a correr, mas acho que ainda há muita brecha para julgamentos diferentes nas instâncias de primeiro grau. Show, excepcional. 2 pontos. Agora podemos partir para o 3º ponto da live. 3º ponto, Marinela.
Veja, a gente já fez os recortes com relação ao elemento da retroatividade no que tange ao dolo específico. A gente já esclareceu sobre o recorte da ação limitada a essa discussão. Lembrando que nós temos ainda ADIs aí no que diz respeito a outras discussões da lei. E nós recortamos no que diz respeito à prescrição e à aplicação, então, dessas duas situações. O que eu queria deixar, Rogério, aqui alguns pontos que aparecem hoje no STJ já, em habeas corpus, por exemplo, que eu acho que vale a pena a nossa atenção. Inclusive, deixando aqui, né, em razão do nosso livro de licitações e contratos, nosso manual de licitações e contratos, que trata a respeito dessas contratações. Então, o que acontece hoje? Hoje o sujeito está respondendo por improbidade, e esse é um ponto importante, aí respondendo também por crime na licitação. Então, ele tem o processo de improbidade e ele tem o processo de crime na licitação. A conduta era culposa, nós estamos falando de uma contratação que discutia uma conduta culposa e que, na verdade, o processo criminal está também em andamento. O STJ já vem reconhecendo. Bom, se a conduta é culposa, não cabe mais o elemento subjetivo e, portanto, eu vou acolher, né, o habeas corpus e vou reconhecer a aplicação da nova lei. Isso acontece, por exemplo, Rogério, no caso do reconhecimento da contratação direta de escritório de advocacia, por exemplo. Nós já tivemos decisão do STJ, temos 2 habeas corpus do STJ que casa com os 2 assuntos. Primeiro, eu tenho contratação de escritório de advocacia que tinha como discussão a contratação singular, a singularidade do serviço. E eu tinha reconhecimento de culpa nessa contratação. Então, seria uma ilegalidade causada por culpa, uma improbidade administrativa e um crime causado por culpa. O que o STJ decidiu? Bom, primeiro, a singularidade não cabe mais, porque essa exigência não existe mais na nova lei de licitações e contratos. Bom, primeiro, então, essa conduta não é mais ilegal. Essa conduta não é mais ilícita. E segundo, se a conduta era culposa, a nova lei diz que tem que ter dolo e, portanto, eu não tenho que falar mais em condenação nesse caso. Então, são 2 elementos que aplicam o regramento novo e que o STJ já vem reconhecendo. Então, tem 2 habeas corpus aí já que marcam bem essa história, né? E que traz o reconhecimento dessas 2 discussões, da culpa e somada, então, à não tipificação mais da ilegalidade. Então, é uma conduta que não é mais ilegal, porque não exige-se mais a singularidade. Então, não é mais uma conduta ilícita. Então, não há improbidade e não há crime na licitação também. Então, é um impacto aí já mais amplo que o STJ vem reconhecendo, já vinha aplicando essa retroatividade mesmo antes do julgamento do Supremo. Eu vou pegar aqui os números do HC, que já estão me perguntando aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, que são 2. Só um segundinho. E, na verdade, assim, já era um impacto anterior que o Supremo já vinha reconhecendo essas 2 possibilidades, o STJ já vinha reconhecendo essas 2 possibilidades, mesmo antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu já dizia, né, quando me perguntavam, mesmo antes do julgamento, falando, o que você acha que vai sair desse julgamento, né? Eu dizia, eu acho que a retroatividade vai passar. E aí, quando sai a decisão, não é retroativo, né? Então, na verdade, é retroativo, sim, dessa forma limitada, como o Supremo aplicou aí. Estou tentando Deixa eu localizar aqui, saudar, muito bem. inclusive, enquanto você pega o HC aí, saudar o Eduardo Fontes, nosso superintendente da PF do Amazonas, saudar vários colegas aqui. Olha, amanhã, dia 22, começam vários cursos do RSC Online. Entre no meu site, rsconline.com.br. Vocês vão ver lá vários cursos inaugurando amanhã. Achou o número? Achei sim. Agravo regimental em habeas corpus, então, é o 669-347, 669-347, tá certo? E o segundo, eu não estou com ele aqui, mas ele está linkado ao mesmo julgamento. Então, quem conseguir localizar vai conseguir achar as 2 decisões lá. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, Rogério, que a gente precisa prestar atenção. Outro ponto, dentro dessa abrangência, desses desdobramentos desse julgamento do Supremo, me parece a discussão da infração funcional de improbidade administrativa. Vejam, se eu digo que agora não vai ter improbidade administrativa praticada na culpa, porque eu vou aplicar para os atos mesmo anteriores à lei, que o processo ainda esteja em andamento, vamos imaginar que a gente tem um processo de improbidade em andamento e que o sujeito ele foi agora absolvido pela improbidade.
porque era uma conduta culposa, o Supremo entendeu que para os atos que ainda o processo em andamento eu vou aplicar a nova regra e, portanto, eu vou absolver. Mas imagine que esse sujeito, ele foi punido em um PAD, Rogério, e ele foi demitido em um PAD porque ele praticou improbidade. Porque o PAD, ele não precisa da condenação judicial. A condenação por improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar não depende da condenação da ação de improbidade. Mas, para demitir, tem que ter ato de improbidade. Agora não tem mais, porque o sujeito disse que eu vou aplicar para os atos que já aconteceram e ele foi absolvido na ação judicial. O que vai acontecer com o meu PAD? Ele já foi demitido. Ele já está fora da administração pública. Olha a situação. E agora eu digo que não teve improbidade. Eu estou dizendo que ele está absolvido, não tem ato de improbidade. A grande questão é, como fica a demissão dele? Ele foi demitido por ato de improbidade e agora não tem ato de improbidade, porque ele foi absolvido no judicial. A grande pergunta é, ele tem direito de ser reintegrado para o cargo que ele ocupava? A grande questão agora é a reintegração devolve o servidor ao cargo de origem com todas as vantagens do período em que ele esteve afastado, com a remuneração do período em que ele esteve afastado. Então, observe, o sujeito estava acusado de improbidade, processado, já estava lá na última etapa, inclusive condenado com sentença. Veio a sentença, condenou, ele foi demitido no PAD, foi-se embora da administração, absolvido agora, porque cabendo recurso ainda cabe a absolvição. Absolvido agora, ele vai ter direito de ser reintegrado no cargo de origem? Com poupança, com toda a vantagem do período em que ele esteve afastado? Deixa eu até fazer uma observação. Olha só, fazer um paralelo com o penal. Antes de fazer o paralelo com o penal, mando um abraço para o Tiago Alves, que está aqui também, delegado de polícia, professor nosso, foi examinador de processo penal da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Marinela, você sabe que um dos efeitos da condenação é exatamente a perda do cargo, mandato ou função. Cargo, emprego, função, é um dos efeitos da condenação a depender do crime e da pena. Bom, o que acontece quando ele foi condenado por um crime? Essa condenação gerou um efeito extrapenal, perda do cargo, e aí aquele fato criminoso que gerou condenação e perda do cargo deixa de ser crime. É alcançado pelo que nós chamamos de abolício crimes, supressão da figura criminosa. Pro direito penal, essa abolício crimes não atinge os efeitos extrapenais, só os efeitos penais. Então, ele não será reintegrado ao cargo que ele perdeu para o penal. Pois é, aí vamos para a situação. Aí o Edson coloca assim, mas professor, aplica-se a independência das instâncias. Eu concordo que eu posso ter decisões diferentes, mas Edson, o que eu quero que você me ajude aqui a pensar é que, na verdade, nós não estamos falando de comunicação de instâncias. Nós estamos falando de uma infração funcional que é a improbidade. Vejam, eu não estou dizendo que como eu tenho o processo civil, eu vou comunicar com o administrativo e por isso eu vou interferir. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu tenho a infração funcional, é a existência da improbidade administrativa. É a previsão do artigo 132. Se eu digo para demitir o servidor pela prática de improbidade administrativa, eu tenho que ter improbidade. Veja, se eu não tenho a improbidade, e aí alguém colocou aqui assim, mas professor, aplica-se a lei vigente. Eu concordo, só que o Supremo diz que não. O Supremo disse que vai aplicar a lei vigente no julgamento e não na prática do ato. Porque se a gente ficasse aqui, vamos aplicar a lei vigente ao tempo do ato, que é o tempo rege o ato, tá ok. Combinado, tudo certo. Eu vou aplicar a lei vigente ao tempo do ato e não vai retroagir e não vai reintegrar, porque eu apliquei a lei vigente ao tempo do ato. Tudo bem. Mas o que o Supremo disse é que eu não vou aplicar a lei vigente ao tempo do ato. Eu vou aplicar a lei vigente ao tempo do julgamento. E eu vou dizer que não tem improbidade. Como que eu posso demitir alguém se eu estou dizendo que não teve improbidade? Veja, isso vai gerar, minha gente, ainda muita discussão. Há muito desdobramento no que diz respeito. E aqui a Beatriz pergunta, quando o único motivo da demissão foi a improbidade, é o motivo. A pena grave por improbidade é a demissão.
Então, a hipótese é exatamente essa. Então, o sujeito que praticou improbidade vai ser demitido do serviço público. E, Rogério, nesse caso, nem é perda de cargo como efeito secundário da condenação. Efeito principal. A demissão é o efeito principal. Né? Então, assim, me parece assim, que é nós que vamos na improbidade, diferente do que eu falei, um abraço para o Luciano Casarotti, procurador-geral de Tocantins, está aqui assistindo. Marinela, é que no penal a perda é efeito da condenação. Na improbidade, a perda do cargo é a própria condenação. Isso, exatamente. Não é efeito secundário, não é consequência. É a própria aplicação da pena. E para o PAD também. A infração é a improbidade e a condenação é a demissão. Então, eu penso que nós teremos, sim, um desdobramento aí. Acho que nós vamos ter muita discussão sobre a reintegração, sobre poupança. Isso me preocupa em termos de impacto para os cofres públicos. Por enquanto, e alguém pergunta assim, Fernanda, e agora, vai reintegrar? Eu não vejo saída que não reintegrar. Com esta decisão que o Supremo deu, que é retroagir com um nome diferente, que é aplicar para os fatos anteriores à própria publicação da lei com outro nome, que é o que deram, na verdade, a gente tem sim um impacto para a reintegração. Eu diria, corra e peça logo a reintegração, porque eu acho que não tem saída. Eu acho que o judiciário vai ter que reconhecer a reintegração. Penso que essa é a situação. Você vai dizer assim, mas Fernanda, não é tão grande assim. Eu também acho, mas vai ter, com certeza vai ter. Porque a reintegração, ela é quando há o reconhecimento da ilegalidade da desinvestidura. Eu demiti o servidor, reconhecida que a demissão é ilegal, ele tem direito de retornar. Observe, eu demiti porque ele praticou infração funcional, grave, que é improbidade. Eu não tenho mais a improbidade. A demissão vai ser mantida como? Como que eu vou dizer que essa conduta é legal se não tem mais a improbidade? Então, acho que os processos administrativos vão ter que ficar suspensos aí durante um período importante. Uma outra questão que eu acho que é interessante também observar... Marinela, deixa eu te falar uma coisa. Se por um acaso a live ela dura 1 hora, eu acho que se eventualmente a gente tiver que fazer a parte 2, a gente sai e volta, e aí eu coloco no meu canal do YouTube parte 1, parte 2, tá? É porque o assunto ele é rico mesmo em detalhes e você explica de uma maneira muito didática. Aliás, é interessante que a Marinela explica, eu estou vendo aquela setinha sua, aqueles post-it que você coloca, dá para ver tudo isso, né? Bom, vamos lá. Se eu te interromper, você já sabe que eu saio e já volto. Pronto. Eu acho que a gente falando sobre a discussão do Supremo, a gente já não tem muito mais o que tratar, porque a gente já entendeu. A gente está falando agora dos impactos dessa decisão. Então, amigo, fique à vontade sobre o voltar ou não, sobre o que você entender aí melhor. Para mim, tá tudo certo. Mas antes da gente cair, eu queria só deixar o convite, né, para todo mundo me seguir aí no canal do Instagram, quem está aqui com a gente. Então, tem novidade todo dia sobre o nosso conteúdo administrativo, né, os impactos, as consequências. Também no YouTube tem muito conteúdo para você que não conhece o nosso canal ainda. Então, eu queria deixar só o convite, assim, para você continuar conosco aí na atualização. E para quem quiser, tem também o grupo do Telegram com um boletim semanal sobre as novidades. Está lá na bio do Instagram. Só você entrar lá, clicar e você vai direto para o grupo do Telegram com a atualização, que eu acho que é a tarefa mais desafiadora hoje para quem está estudando para concurso, né? Que é se manter atualizado. Então fica o convite também lá na bio do Instagram, tá bom? Então, lá na bio do Instagram, estão perguntando qual o canal. Na bio do Instagram, no você meu, vai encontrar Fernanda Marinella. Perfeito. Isso. Vai Lá ficar procurando bio... no meu que você não acha. Tem que ser no dela. Não, óbvio. é no da Fernanda Marinella, senão você não vai conseguir. É no meu canal do Instagram, tá bom? Fernanda Marinella. Tá E joia? livro, Marinella, Bom, você está com o teu manual aí de direito administrativo fácil ou não? não, tô só com de licitações e contratos. Olha que coisa boa. Deixa eu catar ele aqui, peraí, deixa eu achar ele aqui. Você está em Brasília? Foi Maceió hoje, amigo. Vim para uma solenidade aqui, ó. Esse aqui tá aqui, o licitações e contratos, né? O nosso manual conjunto. Esse livro é muito bom. E, na verdade, você é meu parceiro desse livro, né, amigo? Que eu não teria ousadia de escrever a parte penal, né? Então, nós fizemos esse livro ele traz para o direito a dupla sertaneja, a voz 1 e a voz 2. A voz 1 é da Marinella e a voz 2 é a minha. Aquela voz que você sempre fala, mas por que ele existe? Ah, tá lá só para que fale.
Alma dupla, pronto. Nada disso. Na verdade, a parte penal toda está com o Rogério aí. Vocês sabem que a lei nova ela revoga completamente o capítulo penal, né? A parte dos crimes. Então, a lei nova de licitações e contratos. E aí, o Rogério fica com essa tarefa aí. A gente fez uma comparação das legislações vigentes. Então, tem muito conteúdo bacana para quem não conhecia. Dê uma olhadinha. Acho que vocês vão gostar. Tá bem didático, bem fácil de estudar. Eu acho que dá para fazer Editora tudo paralelo. Juspódio. Estão perguntando aqui, editora Juspódio. Isso. E também o manual de administrativo também está na Juspódio, atualizado, com lei nova, com improbidade no texto novo, com tudo atualizadinho também lá no Juspódio. Também estou com um curso de direito administrativo lá na Juspódio, Rogério. Então, também quem tiver interesse, né, o curso todo de administrativo também lá na Juspódio, para quem está ainda aí precisando de uma ajuda. Bom, mas amigo, o que eu ia colocar ainda aqui de impacto, que eu acho que é importante a gente perceber, que a nova regra, ela também modifica as sanções de improbidade. Então, não foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal nesses aspectos, mas há uma mudança no que diz respeito às sanções da improbidade administrativa. E aí vamos pensar comigo, eu já estou lá na frente pensando nas bombas que ainda vêm por aí, né? Vamos lá. O Supremo disse que a nova regra, no que tange ao dolo, é verdade, se aplica para os processos em andamento, não transitado em julgado, mas com atos anteriores à lei. A minha pergunta é, e as sanções também vão se aplicar para os processos em andamento, que ainda tem possibilidade de recurso? Porque se a gente interpretar que o raciocínio deve ser o mesmo, eu penso que nós vamos ter problema também. Até porque muitas sanções foram flexibilizadas, nós temos penas mais leves. Então, imagine que o sujeito já está cumprindo a pena, o sujeito já está cumprindo a condenação. E agora ainda tem recurso, porque ainda não transitou em julgado. E aí vem, então, a mudança no que diz respeito às penas aplicadas. Então, a gente tem uma alteração aí também, e vem a discussão se vai retroagir ou não. Não estava no âmbito, no espectro dessa ação do Supremo Tribunal Federal, até porque não tinha essa discussão, mas agora sim a gente vai ter também esse desdobramento sobre as sanções aplicadas com o novo texto normativo. Então, nós vamos ter as sanções também sendo aplicadas para os processos em andamento. A outra discussão também, né? Você vai ter aí na sua pasta de processos do MP condenações que vão ter que ser modificadas, porque ainda estão em recurso no STJ, ainda estão sendo discutidas. Porque o que acontecia? As sanções, elas eram aplicadas, tirando a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos, elas eram aplicadas antes do trânsito em julgado. Então, eu ainda tenho processo em sede de recurso. Então, se a gente for aplicar a mesma interpretação que o Supremo deu para esse caso, eu vou aplicar a lei para os processos ainda em andamento. Então, eu estou lá num recurso especial no STJ, a lei nova vai ser aplicada para esse caso? Pelo julgamento é possível. Não estou dizendo que não estou dizendo que o Supremo julgou, não. Estou dizendo que é possível que a aplicação seja a mesma. Então, eu vou aplicar, mas ele já está cumprindo a pena, porque não dependia do trânsito em julgado. Marinela, eu não sei se acontece no administrativo. Estou vendo aqui que o Instagram não me derrubou. Olha que prestígio você tem, Marinela. Mas veja, no penal, às vezes o Supremo decide, no pleno, temas importantes. E quando ele termina a decisão, eu falo, nossa, o Supremo não decidiu isso e teria que ter decidido. O Supremo deixou de mencionar isso. Vou te dar um exemplo. Aí você me diga se acontece isso no direito administrativo. O Supremo decidiu que a injúria qualificada pelo preconceito, crime do Código Penal, deve ser alcançada pela lei de racismo, pela lei 7.716 de 89. Logo, imprescritível. Ponto. Todo mundo comemorou. E eu falei, mas espera aí, é imprescritível, mas é inafiançável? Nós estamos nos deparando com pessoas presas por injúria racial em campo de futebol, em arena esportiva, e delegado arbitrando fiança. Aí eu perguntei também o seguinte ao Supremo, você decidiu que a injúria racial é imprescritível, mas a injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação, vai continuar dependendo de representação da vítima. É esquisito, né? A vítima tem 6 meses para representar sob pena de decadência, mas é imprescritível? E o Supremo não decidiu esses 2 pontos. Você acha que
Porque eu acho que o Supremo ele vai demorar para decidir esses 2 pontos. Por enquanto, caiu no colo da doutrina. Você acha que vai acontecer isso também com a lei de improbidade? Ou seja, o Supremo decidiu 30%. Os outros 70%, enquanto não decididos, ele vai aguardar esse amadurecimento da doutrina para subsidiá-los ou não? O que você acha? Olha, na verdade, eu acho que sim, eu acho que vai aguardar, e acontece muito isso no direito administrativo, Rogério, sem dúvida alguma, até porque você tem entes políticos diferentes e a gestão pública ela varia muito de uma ordem para outra, então isso acontece muito. E o que mais me preocupa não é só o amadurecimento da doutrina. O ponto que me preocupa aí é exatamente o julgamento de primeiro grau. Então, a gente vai ter decisões muito discrepantes em um juízo e outro. Então, por isso eu acho importante os julgamentos do STJ, porque, de qualquer forma, eles vão dando aí uma sinalização no que diz respeito à implementação e aplicação da lei. De fato, é uma lei federal. Então, como lei federal, o STJ vai fazendo os recortes necessários. Então, aqui fica a dica, gente. Acho que esse assunto vocês precisam acompanhar o que está saindo mesmo. No Supremo, a gente vai ter mais algumas discussões pontuais, mas não há uma sinalização de uma nova repercussão geral sendo aí brevemente declarada, não. Então, eu acho que isso vai ficar mais a cargo do STJ do que do STF. Então, esses recortes estão acontecendo. E me parece, assim, que nós vamos ter muito julgamento em primeiro grau discrepante. Então, tanto o primeiro grau quanto o TJ já vinha acontecendo. Antes da suspensão pela repercussão geral, nesse caso, já tinha decisões, eu vim acompanhando, né, o que os nossos tribunais vinham decidindo. Então, você tinha no mesmo tribunal discrepância de julgamento. Então, isso vai acontecer, porque a falta de modulação, e eu acho que o Ministério Público foi muito feliz no dia do julgamento, quando faz o cuidado. Olha, a gente precisa definição de segurança jurídica. Eu preciso saber qual é o marco e qual é o limite de modulação. Porque o que o Supremo fez, ele não chamou de modulação, mas ele modulou. Ele não definiu bem o limite temporal, o marco para aplicação, mas ele definiu algum limite. Então, ficou solto. E penso que a tese fixada, Rogério, foi muito repetitiva em algumas questões, mas não disse tudo. Exemplo, olha, o primeiro item da tese fixada foi assim, ó. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Ponto. Veja, isso já está na lei. Por que o Supremo tinha que fixar isso na tese? E olha que ele não falou de dolo específico, viu, Rogério? Ele falou de dolo. Ponto. Então, ainda me deixa uma brecha. Ele fala em dolo eventual, num dado momento. Quando ele fixa a tese, ele fala dolo e não fala dolo específico. Eu ainda vou ter uma brechinha aí para discussão? Eu já fico com a boca atrás da orelha, né? Lembrando que no dolo direto, ele prevê e quer alcançar o resultado ilícito. No dolo eventual, ele prevê e ele aceita realizar o resultado, aceita concretizar o resultado ilícito. Diferente da culpa, onde ele acredita que não acontecerá aquele resultado. Então, você traz aqui, então, uma luz no fundo do túnel, eu falo como promotor de justiça, de que o dolo eventual pode aparecer, de repente, em alguns casos. Pois é, eu na verdade, estou reproduzindo o que o Supremo disse. O Supremo, no julgamento, ele diz assim, olha, não significa uma absolvição geral, porque pode ter a configuração de dolo eventual. Mas espera aí, a lei não falou em dolo específico? O dolo específico. Mas ela fala em dolo mega específico, né? Não é específico, é mega específico. E digo mais, Rogério, veja, ele diz assim, ó, exige o dolo, ponto, e não diz, por exemplo, a comprovação do fim ilícito. Então, o Supremo foi mais ameno do que a própria alteração legislativa. Então, a gente não sabe o que está por trás disso. Eu sempre acho que a gente tem que ficar, assim, enquanto tese, né, enquanto doutrina, a gente tem que ter todas as brechas possíveis aí pela frente. Então, eu acho que essa é uma brecha para o Ministério Público, aí uma possibilidade. Uma outra questão que ele diz assim, ó, e aqui a dica para quem está na primeira fase lendo a tese, né? A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e os seus incidentes. Então, para uma prova objetiva, gente,
Aqui, nesse caso, é irretroativa e ponto. A palavra usada foi essa. Então, eu deixo aqui a brecha. Eu penso que não foi isso que o Supremo julgou de verdade, mas foi escrito na tese. Então, eu acho que para quem está aí de olho na primeira fase, na objetiva, tem que ler a tese e guardar e se agarrar com ela e seguir em frente. Eu acho que essa é a grande dica. Numa prova escrita, é irretroativa, vírgula, não ponto, né? Isso, exatamente, exatamente. E se Olha, a prova eu tô te ouvindo, eu só vou desaparecer aqui que eu vou carregar o celular, mas estou te ouvindo. Tá? E eu acho que o mais importante é depender do concurso que você vai fazer, tem vírgula ou não, né, amigo? Se o concurso for do MP, se o concurso for de uma procuradoria, vai depender do concurso que você está prestando aí. Então, acho que vale a pena prestar atenção na leitura da tese e focar no objetivo do seu concurso. Uma outra questão também que eu acho que aqui alguém levantou é a questão da independência das instâncias, né? A independência das instâncias também sofreu mudança a partir da nova regra. A nova regra modifica as regras ou as normas no que diz respeito à independência das instâncias. Então, o que a gente aprendeu no que tange a inexistência do fato e a negativa de autoria, na verdade, também teve mudança sobre isso. Então, a gente tem aí, isso vai servir para os processos em andamento? Não sei. Se formos entender que a retroatividade vai ser a que o Supremo recortou, vai servir para os processos em andamento. Então, o que eu estou querendo só colocar é que o Supremo decidiu para o dolo, mas isso pode impactar em outros assuntos? Pode impactar em outros assuntos. Deverá impactar? Acho que sim. Então, a gente pode ter aí vários... Que foi o exemplo que eu dei. O Supremo decidiu a injúria qualificada quanto à imprescritibilidade? Sim. Vai impactar fiança e espécie de ação penal? Entendo que sim. Pois é. Então, eu também acho que vai impactar. E eu penso que se eu tivesse na defesa, eu aplicaria a retroatividade sempre que ela for conveniente, porque eu acho que é uma retroatividade que o Supremo reconheceu aí. Tá? Então, eu penso que esse é um alerta também que a gente deve colocar. E uma pergunta que a gente escuta muito, Rogério, Fernanda, você acha que a nova lei de improbidade ou a regra de improbidade alterada pela Lei 14.230 seria uma forma de impunidade geral? É um perdão geral para a improbidade no nosso país? Eu diria o seguinte, a gente está vivendo um momento em que a gente tem, e você vai brigar comigo agora, que é aquela história do pêndulo, né? Talvez a gente esteja vivenciando agora exatamente o pêndulo para o outro extremo. A gente teve a lei de improbidade inserida, a 9429/92, passou um tempão suspensa por discussão no que tange a agentes políticos, no que tange a aplicação da condenação por crime de responsabilidade, de quem é competência primeira instância ou foro privilegiado. Foram muitos anos de suspensão. Quando ela começa a ser aplicada, nós tivemos alguns exageros pelos órgãos de controle, não só o Ministério Público, de uma forma geral, nós tivemos muitos exageros. Então, me parece que a reação do Congresso Nacional é efetivamente puxar o pêndulo para o outro lado. Então, a gente tem situações que foram para o outro extremo completo. Então, eu penso que a jurisprudência vai tentar achar o meio do caminho disso. A minha expectativa é que dentro do nosso judiciário a gente vai ter aí o meio do caminho, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, que era o que já vinha um pouco acontecendo. Então, eu acho que nós não teremos uma impunidade geral, a gente continua tendo uma lei de improbidade. Uma outra questão curiosa, com a LAC, né, a lei anticorrupção, ela fala sobre a não aplicação das duas ao mesmo tempo. Então, ou eu vou aplicar a improbidade, ou eu vou aplicar a LAC. E aí vem uma amarração que você pode até me ajudar melhor, né? A LAC, ela muitas vezes fala de crime. E a lei de improbidade agora diz que se eu aplico o LAC, eu não aplico 8429. Então, se eu aplicar a lei anticorrupção, eu não aplico a lei de improbidade. Você sabe que eu tenho um artigo escrito no meu site jurídico.com.br, onde eu encontro uma justificativa para, a depender da hipótese, aplicar a lei de improbidade e a lei anticorrupção empresarial. Eu não enxergo bis in idem. Depois eu até vou te mandar esse artigo, escrevi com o René Souza, é um assunto super polêmico, super interessante, inclusive. Aliás, Marinela, essa história do pêndulo, essa analogia que você fez, eu achei excepcional. Achei excepcional. Eu achei excepcional não apenas quando você fala do pêndulo,
Mas quando você fala que o judiciário vai tentar trazer o meio termo, e se você for olhar a virtude, a justiça em Aristóteles, está ali, ó, no meio termo. É o que se espera do judiciário. É o que se espera do judiciário, é exatamente isso. Adorei essa analogia que você faz quanto ao pêndulo. Achei excepcional. Agora, esse tema da lei de improbidade, da lei de corrupção empresarial, tem um detalhe que eu resolvi explorar ali com o René Souza, depois eu até vou te mandar, mas eu já insisto, é super controvertido, né? Agora a lei expressa dizendo que não se aplica, né, Rogério? A lei agora, ela diz não se aplica. Agora, eu não consigo achar o bis in idem arrumadinho, ou melhor, tão claro, tão óbvio assim, porque um tem natureza penal e o outro tem natureza civil. Então, por que eu não posso aplicar os dois? Eu posso ter a aplicação dos dois, não posso ter independência? Como? Então, eu acho que a vedação absoluta, como a lei colocou, dizendo quando tem um, não tem o outro e ponto final, isso vai dar pano para manga. Porque, eu na acho que a verdade, gente pode até pensar diferentes. nisso, a gente pode até pensar nesse bis in idem quando a gente imagina penas idênticas, sanções idênticas. Mas nós temos, na lei de anticorrupção empresarial, sanções outras que, na minha opinião, deveriam coexistir. Bom, mas é um belo assunto. Depois vou te mandar esse artigo até para você criticá-lo, se o caso. Acho importante. Não, mas vamos dividir sim essa experiência. O que eu tô e aqui a reflexão é que eu acho que nós vamos ter também amadurecimento da doutrina para dizer como é que nós vamos aplicar isso de forma tão clara como a lei fez. A lei apagou e disse assim, ó, morreu, aplicou um, não aplicou o outro e pronto, acabou. Então, o que correr primeiro é o que vai prevalecer, porque o outro não vai ser aplicado. Então, eu penso que nós vamos ter confusão ainda quanto a isso, né? Então, acho que essa é uma situação. Se tiver que aplicar um ou outro, eu queria ouvir de você se tem preferência, qual das duas leis prefere, ou se o Ministério Público deve trabalhar, Marinela, com aquela teoria dos jogos. Deixa eu analisar o caso concreto e ver o que é melhor eu aplicar, se é a lei de improbidade ou a lei anticorrupção empresarial, pensando na pessoa jurídica. E aí eu vou te dar uma resposta, né? Eu acho que a gente tem que aplicar a lei dos jogos. Ok, tudo bem. Para você é um jogo, para mim é outro, né, amigo? Vamos entender, né? Então. Não. Vamos imaginar que você veio jogar comigo. Vamos imaginar que a Marinela está sendo. Porque, ó, eu não sei se você percebeu, é que você não percebeu. Você já deu uma dica aí para os promotores. Você já falou, olha, promotor. A galera já anotou e falou, porra, a Marinela está dando uma dica para nós. Anotaram aí. Mas vamos imaginar que eu quase não faço isso, né, Marinela? Eu quase não ligo e falo, Marinela, o que eu faço aqui? Vamos imaginar. Devo trabalhar com a teoria dos jogos? Não, eu acho que é a saída, Rogério, porque eu acho que a forma como a lei deixou, ela vai fazer exatamente isso que você falou agora. E lembre-se que você, eu digo, o Ministério Público é que tem a caneta para conduzir o processo. Não é um advogado de defesa que vai fazer isso, porque quando as ações já foram ajuizadas, já foram ajuizadas. A parte vai se defender. Mas você percebe que a deliberação acabou ficando na tua mão. Eu acho que, realmente, eu acho que é a regra aqui dos jogos. Eu acho que tem que olhar o panorama geral e ver. E penso que, nesse caso, o poder punitivo do Estado, eu não vou dizer o Ministério Público, mas o poder punitivo do Estado é que vai ficar com o poder decisório de qual instrumento normativo ele vai aplicar em cada caso. Eu acho que é exatamente isso. Então, eu penso que quando a lei fez uma exclusão, ela não fez uma exclusão inteligente. Ela fez uma exclusão e não deixou claro o que estava excluindo. Então, eu acho que a gente precisa ter um desenho melhor. Eu penso que tem penas diferentes. Eu acho que nem tudo é bis in idem aí. E digo isso porque a lei tem impactos diferentes e tem personagens diferentes, Rogério. A LAC tem personagens diferentes da lei de improbidade. Né? Ela tem uma natureza mais focada na iniciativa privada, é mais o empresarial, que está linkado com a gestão, mas ela está mais de olho na iniciativa privada. Então, eu acho que tem personagens diferentes. Então, excluir uma da outra, assim, de forma puff automática, não sei se foi uma boa ideia. Eu acho que a gente vai ter aí um risco grande de ficar na mão do poder punitivo do Estado. Então, acho que a gente tem essa situação. Uma outra questão que eu queria só para a gente já ir construindo aqui nosso encerramento, Gélio, é a questão da conduta típica no rol taxativo, né? Eu acho que essa é uma outra discussão também que a lei nova traz, quer dizer o seguinte, olha, só tem ato de improbidade no rol taxativo do artigo 9º, 10 e 11. Me ajude aqui, pense comigo.
Você tem a regra anterior que dizia, para ter ato de improbidade, basta estar previsto no caput, certo? Tá no caput, tem ato de improbidade. Ok. Hoje a lei diz, não, para ter ato de improbidade tem que estar na lista expressa. Se não tiver na lista expressa, não tem ato de improbidade. Aí eu lhe pergunto, você instaurou uma ação de improbidade com uma conduta que estava no caput, mas que não está nos incisos. O que vai acontecer com ela? O que você vai fazer com a tua ou ação? não? Sim. Mas se você diz que a lei nova, e aí vou aproveitar o que o Supremo disse, ele só disse para o dolo, é verdade, mas eu já estou aqui indo além. Se o Supremo disse que a lei nova se aplica para os processos em andamento, a minha pergunta para você é o que você vai fazer com o seu processo em andamento? Você não pode condenar. O cara não praticou, aquela conduta não é mais improbidade, porque não está expressa. Entendeu? Você Então, acha que estamos diante de uma supressão da figura ímproba? Exatamente, porque se hoje a regra é expressa, só tem ato de improbidade nas Então, deixa eu condutas... construir um exemplo. Mariná, deixa eu construir um exemplo para quem está assistindo. Um caso hipotético. Caso hipotético. Caso hipotético sem H. Vamos imaginar uma empresa pública. Vamos imaginar uma empresa pública onde o presidente da empresa pública, antes da Lei 14.230, praticou assédio moral, assédio sexual contra os funcionários. Vamos imaginar. Um caso hipotético. Não é possível. Eu estou viajando no exemplo. E aí, o Ministério Público não só tem o crime de assédio sexual, mas tem, obviamente, a ação de improbidade. Até porque antes o crime gerava ato ímprobo, né? Pelo menos o artigo 11 da lei de improbidade estava atingido. Então, e o assédio pelo princípio da legalidade, o assédio pelo princípio da legalidade também era ato de improbidade com base no artigo 11. Perfeito. Então, vamos imaginar. Estou vendo aqui a Carla Araújo, olha só, nossa colega do MT do Rio, tem um Instagram, Vamos Mulherar. Ela entrou na hora certa, olha só que interessante. Então, caso hipotético, presidente de uma empresa pública pratica assédio sexual contra funcionárias, ele responde criminalmente, responde também por improbidade. E agora vem a Lei 14.230, que não mais encara como ato ímprobo, nem no 9º, nem no 10, nem no 11, o assédio sexual. O que nós vamos fazer? Podemos continuar com a ação de improbidade ou não? Pois é, aí é que tá, a resposta vem exatamente quanto à retroatividade ou não. Se esse ato foi anterior à Lei 14.230, em tese, deveria ser continuar com a ação, porque o ato anterior vai aplicar a lei vigente ao tempo do ato. E eu vou reprocessar e punir por improbidade. Mas como o Supremo decidiu que se aplica para os processos em andamento a regra nova, no que tange ao dolo, mas eu já estou estendendo aqui no que tange aos outros elementos da improbidade, penso que não vai ter como continuar com essa ação. Penso que se o rol é taxativo e não está no rol taxativo, como que você vai condenar o sujeito por improbidade? E aí, para as ações que já estão em andamento, imagine quanto trabalho, Rogério, mais até do que o dolo específico, mais até do que o elemento subjetivo do dolo, penso que nós vamos ter muito trabalho nessa semana, porque tem muitas condutas que não estão expressas no rol e que eram punidas por improbidade. Então, eu penso que nós vamos ter ainda muito trabalho nessas ações. Eu acho que talvez o impacto da decisão do Supremo ainda fique maior nesse caso. É um trabalho de ajuste. Perfeito, Marinela. E aí alguém coloca aqui, né? Ultratividade, né? Como fica aqui, né? Eu achei muito interessante no dia do julgamento do Supremo que o dado ministro diz o seguinte, olha, nós não vamos falar de retroatividade da nova regra, mas também nós não podemos falar da ultratividade da regra revogada. E ele diz, então, a regra revogada não pode produzir efeitos após a sua revogação. Tudo bem, eu concordo. Mas ela não está produzindo efeito após a revogação, está produzindo efeitos para os atos que eram praticados ao tempo dela, né? Aí é que está a diferença, né? Porque a gente fala de ultratividade para os atos pós a nova regra, né?
E o raciocínio do Supremo nesse ato não foi isso, né? O Supremo diz, não, é o raciocínio para os atos julgados. Eu não vou ultragir, quer dizer, não vai ter ultratividade da regra velha no dia do julgamento, não no dia da prática do ato, né? Então, na verdade, assim, eu me bagunçou um pouco assim do que eu de ultratividade e retroatividade por causa disso, né? Não, eu acho um sarro, né? Você pergunta, a lei retroage? Não. A lei não retroage. Aí você fica olhando, então ela retroage ou não retroage? É não, mais ou na menos verdade, assim, quando você escuta, não, você viu que o Supremo decidiu que não retroage? Você viu como o Supremo decidiu que não retroage? O Supremo decidiu que não retroage? Não é bem assim, não. O Supremo decidiu que retroage em partes. Que eu penso que é a modulação que a Linde me garantiu, né, Rogério? Acho que o Supremo fez nesse julgamento a modulação que a Linde me reconhece, né? Que é julgar modulando. Então, só não chamaram de modulação, mas eu penso que foi isso, mas tem muito impacto. O Supremo é aquela coisa, né? Tem cabeça de jacaré, boca de jacaré, rabo de jacaré, mas não é um jacaré. Bom, Marinela. Por isso que eu te disse que no dia do julgamento eu ficava assim, né? Peraí, agora volta para cá? Não, volta para lá. Não, volta para cá. E aí sim foi até o final do julgamento. Mas acho que eram esses os pontos mais importantes. Legal. Quero mandar um abraço para a Lívia Santana Vaz, colega do Ministério Público da Bahia, Rudá Figueiredo também, agora o Bruno Torrano, colega do MP de Minas. O que teve de promotor assistindo e comemorando, eu vi aqui, balões, quando você deu uma dica para o MP. Sacanagem, amigo. Você me colocou em situação citado. Difícil. E tem esta live que a Marinela deu uma dica para nós. Você viu que os 2 anos de CNMP da Marinela, ela foi mordida pela mosca do MP. Marinela. Nada disso. Assim você acaba com o meu ganha-pão, amigo. Verdade, não faça verdade. isso. Afinal de contas, os boletos chegam, né? Não faça uma coisa dessa. Verdade, gente. Na verdade, a Marinela conheceu a cozinha do restaurante. Vamos lá. Marinela, eu quero agradecer imensamente. 1h23 de lives. Acho que foi a live mais extensa que eu já fiz. Porém, a live com a sensação de que passou mais rápido. Foi impressionante. Parece que faz 20 minutos que nós estamos conversando. Agradeço bastante. Obrigado você aceitar o convite. Se Deus quiser, quarta-feira estamos almoçando em São Paulo. Se prepara para o frio. Se prepara para o frio. Você que está aí em Maceió, quando você vier a São Paulo, você vai ver o que é bom para tosse. Tenta trazer o Nicolas. Amiga, a mala já está pronta. A mala saiu de Brasília para Maceió, São Paulo. Não fala isso que você vai ter que emprestar a roupa. Já pode a roupa na mochila para levar para mim, tá? Ela já não veio na mala, essa roupa toda aí. Se der, traz o Nicolas também. Roupa para o Nicolas eu tenho. Por falar em mala, Marinela, antes de terminar, eu não tenho como deixar de lembrar daquela época do LFG. E aqui até uma homenagem a você, a loucura que era a tua vida. Você tinha aquelas malas gigantes. Você dava aula em São Paulo, você já pegava o avião, ia para não sei aonde, não sei aonde. A mala viajava primeiro, você viajava... Você lembra aquela doideira? Você lembra? Era uma doideira. Amigo, e com os meninos recém-nascidos, os dois? Que a banheira, periquito, papagaio, e os 2 meninos juntos. Você lembra disso? Lembro. Com 2 crianças. Era uma loucura, né? Eram as minhas malas, né? Mas, enfim, a gente passou por tudo isso, né, amigo? Aliás, quando a Sofia foi descoberta na ultrassonografia, você foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, você lembra? Que eu te liguei e falei, olha, serei pai novamente. Serei pai novamente, você lembra? Muito bem, é verdade. Vivemos isso muito junto, né, amigo? Foi uma grande história e eu fico muito feliz da nossa amizade, dessa caminhada. E dizer obrigada pelo carinho de sempre, pelo convite para estar aqui nesse canal. Deixo mais uma vez o convite, né, para quem aí, eu vi aqui algumas perguntas, professor, você não vai mais dar aula, não está mais dando aula? Estou dando aula sim, está lá na editora Juspodium também as aulas, né, de direito administrativo, o curso todo. Então, fica aqui o convite, mais uma vez, para nossas redes sociais, para o grupo do Telegram. Já vi um bocado de gente entrando aqui no grupo, né? Conforme eu ia falando, ia pulando aqui no celular, o pessoal entrando no grupo. Então, fico muito feliz e queria agradecer imensamente, amigo, pelo carinho aí, pela amizade, nossa parceria durante todos esses anos. Tamo junto. Um abraço a todas, um abraço a todos. Tchau, Marinela. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau, minha gente. Boa noite a todos.